É muito comum em cripto, assim como todo, né, o mercado de inovação, você ter alguns produtos que realmente, né, estão resolvendo alguma coisa, mas tem também outros que ou falam que estão resolvendo um problema que não é um problema, ou então que estão resolvendo um problema que de certa forma já foi resolvido, viu, gente? E aqui no caso da Helium, que eu vou falar hoje, na minha opinião, talvez ela pega aí dos dois lados, viu? Falando que está resolvendo algo que já resolveu, ou também em determinado momento que está resolvendo alguma coisa e o problema é outro, tá? Então, primeira coisa, o que é Helium, né? A Helium, ou a Helium, né? Acredito que seja assim que fale, ela se propõe a ser a internet das pessoas, olha só que bonito, né? Então, the People's Network, parece até nome de república, né? Então, The People's Republic ou alguma coisa. Então, The People's Network. Ela cita aqui no briefing, logo desse primeiro vídeo, aqui no CoinMarketCap Earn, falando que é uma tecnologia de wireless de longa distância com blockchain. Agora, o blockchain segura, né? Mas, enfim, então tecnologia de longa distância com blockchain. E aqui eles usam bastante a questão do hotspot e tal, né? Então, mostrando o que, basicamente? Cadê? Ó, que é isso? Então, as pessoas podem comprar, adquirir seus hotspots, sair espalhando por aí, né? A partir do momento que você vai espalhando esses hotspots, que não são nada mais do que equipamentos wireless, equipamentos de Wi-Fi, de rede sem fio. Então, aquilo que está ao redor começaria a se conectar nesses hotspots e esse dado trafegado geraria aí dados, né, dados para serem utilizados, crédito de dados, entre outras coisas. Então, está aí o exemplo, né, essa disposição geográfica dos roteadores sem fio, dos hotspots, e uma série de coisas ao redor. Então, desde PET se conectando até energia sustentável, energia renovável, carros, equipamentos, legal? Quer dizer, então é um hotspot, é um wireless, só que assim, né? Hotspot, wireless, então vamos quebrar. Hotspot e wireless, né, galera? Isso podia ser até novo, assim, 2 décadas atrás, tá? Na época que eu fiz técnico, podia ser até novo o Wi-Fi naquela época. Estava começando no mercado, né? Eu ia começar ainda. Agora, hoje, 2021, né? 2022, cara, hotspot não é, tá? Isso é uma coisa. Blockchain com hotspot, depende, cara, porque não é porque você coloca blockchain também que algo vira inovação. A gente está numa época assim que tudo coloca blockchain, pronto, acabou. É inovação. Quer dizer, depende, né? Depende do que você está necessariamente resolvendo ali. Aí você pode falar assim, não, mas IoT é o futuro, né? A internet das coisas é o futuro, a conexão é o futuro. Sim, é o futuro, é o futuro. Agora, não é bem necessariamente também esse problema, viu? Porque vamos pegar aí o exemplo, aqui está colocando isso daqui como indústria, né? Como manufatura. Então, pegar, por exemplo, aí o exemplo de manufatura, quer ver? Ó, o que é manufatura? Né? Vamos supor, a indústria 4.0, né? Com automação industrial, por exemplo, com IoT e tudo. Então, você realmente tem, né, a coleta de dados. Só que a coleta de dados não é o principal problema, ou aliás, não é a principal solução da indústria 4.0, porque você tem que pegar esses dados, né? Você tem que ter a monitoria e o controle desses dados. Não basta você ter lá a conexão. Como que você monitora e controla isso? Depois, análise de dados, a visualização desses dados e a transformação desses dados ou em informação, ou em conhecimento, né? ou em algo para quem tem que monitorar aquilo, ou então isso vai alimentar outros sistemas, por exemplo, de controle de manufatura, que vai alimentar um ERP, e aí sim que vira útil, porque só a coleta de dados, gente, não tem tanta utilidade assim, não tem tanto valor assim. Nós passamos um pouco, principalmente da coleta de dados local. Você pode falar, não, mas não é isso, é integrado, né? Então, quer dizer, não é só a coleta de dados, é toda essa integração numa blockchain, porque é aí que entra o X da questão aqui do Helium, né? Que todos esses hotspots estarão interligados por blockchain globalmente. Tá, mas por que eu quero ter os dados, por exemplo, da minha usina de energia renovável conectados num sistema global? Que diferença para mim faz? Porque, por exemplo, se eu tiver uma estação elétrica, eu preciso daqueles dados acessíveis para quem me importa, e hoje no mundo isso já acontece.
Eu tive contato, eu trabalhei numa empresa que tinha monitoria, inclusive, de algumas estações elétricas, e há quase 2 décadas atrás isso já existia. Não tinha, há 15 anos atrás, vamos supor, isso daí já existia. Os dados daquele local já eram monitorados, coletados, jogados para um sistema em que aquele NOC, aquele central de monitoria já tinha acesso, entendeu? Então, tá, não, eu quero ter toda a parte de pet, os carros, porque serão muitos dados. Então aí a gente cai numa outra questão, tá, galera? Porque o problema, eu estou falando com propriedade porque eu tenho formação, né? Tenho formação em tecnologia. Eu trabalhei bastante tempo, inclusive, com a parte só de network. Então, assim, o problema não é o Wi-Fi hoje, tá? O problema não é esse. O Wi-Fi é muito barato, inclusive, hoje. Na maioria dos países, inclusive os países de terceiro mundo, como o caso do Brasil, nós temos hoje já o Wi-Fi integrado, né? Você instala, instala Vivo, instala qualquer coisa, o Wi-Fi vem junto com roteador integrado. Antes ainda era separado, você acaba comprando um roteador Wi-Fi externo, se você quiser um sinal melhor, uma distribuição melhor de sinal, mas assim, não é esse o problema. Qual que é o problema? Principalmente em países em desenvolvimento ou de terceiro mundo. O problema é conexão. Conexão. Ou você tem conexão que não chega, ou você tem conexão com uma banda que não suporta. Né? O que é a banda? Então, a banda é justamente a largura de banda, a capacidade de trafegar dados ali. Então, hoje o mundo tem esses dois problemas. Conforme os conteúdos, conforme a quantidade de dados hoje aumenta em tráfego, é cada vez mais difícil, né, para a infraestrutura por trás de todos esses acessos suportar essa quantidade de dados. Imagina a quantidade hoje de streaming acontecendo, a quantidade de computadores conectados, a quantidade de celulares, né, e passando dados pesados. Então, o problema hoje é largura de banda. Outro problema é a distribuição geográfica. Então, quer dizer, você pode pegar, vamos falar assim, só dessa parte aqui do hotspot, tá? Um exemplo, tá? Você pode pegar o hotspot, cara, e pode ser um hotspot, pode ser um Wi-Fi, Cisco, voltado aí para data center. Você pode pegar ele e colocar, cara, ir lá para o sertão do Nordeste, numa cidadezinha que com uma banda ridícula chegando lá, com praticamente sem acesso à internet, não adianta, o seu Cisco, seu roteador Cisco lá não vai fazer milagre nenhum. Tá, tudo bem, a conexão de um computador para outro dentro ali daquele sistema vai ser ótimo, mas não vai estar conectado à internet, entenderam? Vai ter Wi-Fi, mas o problema é a internet, o problema é a conexão. Hoje, no mundo principal, é entre justamente de trás do roteador, tá? Então, vou pegar um exemplo aí de problema com distribuição geográfica, sabe quem está tentando resolver isso? Nosso queridíssimo, né? O papai aí de grande parte do mercado cripto, né? Que gosta muito dele, nada contra, é, mas é o Elon Musk. O Elon Musk, fantasticamente, na minha opinião, está tentando resolver isso com o Starlink, que eu espero poder ter um Starlink ano que vem, né? Então, ou seja, ele lançou os satélites, eu não sei se eu não pesquisei, vou até pesquisar se são satélites próprios, ou se ele usa infraestrutura de outros satélites, mas enfim. Então, a internet por satélite de uma forma barata, né, com alta velocidade e baixa latência, entendeu? Esse conjunto, né, ainda não é perfeito, com certeza não é, porque assim como quem já teve aquela Sky, ou tem ainda Sky, sabe que quando chove, quando o tempo fica nublado, o sinal cai, né? O mesmo problema que você tem quando você tem internet por visada também, que você depende de ter um acesso claro, né? De um ponto para outro. Então, isso sim, isso está resolvendo o problema, tá? Que é um problema, esse é um problema global, esse é um problema que atinge principalmente países em desenvolvimento. Isso daqui é o que impede uma adoção maior de acessos digitais. Você sabe que tem muito país de terceiro mundo que a maioria da população não tem acesso a uma conta bancária digital, por exemplo, né? Não tem acesso a própria educação, né? A gente viu a questão de educação com pandemia, crianças tendo que estudar fora, né? Aliás, em casa, e mostrando, você vê lá no Globo Rural, mostrando comunidades aqui mesmo do Brasil, né? No Amazonas, às vezes, ou no sertão,
criança ela tem dificuldade para fazer o estudo remoto porque não tem internet, por exemplo, então depende da internet só do celular, né? A internet do celular para a maioria das pessoas ainda não é um satisfatório, entendeu? Então, isso é um problema. Resolver isso é que quem conseguir resolver esse acesso, todo mundo acessando a internet no mundo inteiro, seja no sertão aqui do Brasil, seja lá na África, no centro lá da África, na savana, isso sim é um problema gigantesco. Tá? Falando de IoT, falando de internet das coisas, falando de manufatura, de indústria 4.0, o problema atualmente também são outros, tá? Não é de coleta de dados, não é de acesso, né? Não é isso, tá bom? O problema são outros. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, um ponto que falta, hein? Que eu também, né? Até entrando um pouco mais então em ilha, o que eu acho estranho, que aí você pega, tem que comprar, cara. Então o ponto é assim, não é só investir na moeda, aí você, eu quero minerar, e você pode comprar esses equipamentos aqui, que são os hotspots, onde você minera, mas assim, eu não entendi o ponto dessa mineração, né? Não entendi o ponto. Quer dizer, você conecta e tal dispositivo lá, wireless, ele começa a te gerar HNT, que é o token, mas por que ele gera isso? Não entendo. Realmente não vejo a utilidade prática disso. Não vejo como isso daqui acrescenta algo ao mercado cripto e, na minha opinião, isso daqui me parece algo muito mais para fazer você gastar dinheiro comprando equipamento que só vai ter utilidade aqui para essa área. Tá? Se ainda fosse uma placa de vídeo, né? Placa de vídeo para minerar Ethereum, por exemplo, que aí você tem outras utilidades depois você vende a placa de vídeo. A placa de vídeo só aumentou em preço, na verdade, agora comprar um negócio desse aqui. Você acha que eu estou errado? Tem algum ponto que eu não estou enxergando nessa equação inteira? Então você deixa aí o seu comentário. Eu ficarei mais que feliz e com muita humildade em reconhecer se você conseguir me explicar e mostrar onde que eu estou falhando aqui nesta minha visão, tá? Nesta minha leitura aqui da Hélio. Digo mais, hein? Já ano passado, mais ou menos, o começo desse ano, teve até gente me procurou, porque eu presto consultoria, importação, me procurou perguntando para trazer esse equipamento. Né? Eu expedi mais explicações para a pessoa e eu tive a impressão, né, e era um grupo aí querendo comprar, um grupo de pessoas, né? Eu tive a impressão realmente que quem está comprando isso não sabe tão bem, viu, o que está comprando. Não sei se era só aquele grupo, mas eu tive a impressão, quem eu me deparei com isso, eu tive a impressão realmente que, cara, é muito hotspot. Para quê? Eu realmente não entendo ainda. Mas diga aí, se você tem uma visão, tem informação mais a fundo aqui da Helium, por favor, compartilha comigo. Quem sabe eu só estou enganado. Pode ser. Eu acho que não. Mas aguarde aí o seu comentário e um grande abraço.